Boa noite, pessoal. Então, vamos para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre via de administração subcutânea ou hipodérmica. Então, consiste na administração de medicamentos nos tecidos subcutâneos, permite a introdução de pequenas quantidades de medicamentos, no máximo 2 ml. Então, o máximo de medicamentos na via subcutânea são 2 ml, desde que essa substância seja de fácil absorção e não irritante do tecido. Alguns medicamentos que são utilizados na via subcutânea: adrenalina, insulina, heparina, hormônios, vacinas. As áreas de aplicação, deixa eu só pegar aqui. As áreas de aplicação são região periumbilical, que é aqui em volta do umbigo, face anterior da coxa, face posterior do braço, essa gordurinha aqui do braço. Aqui também na região dorso glúteo, essa gordurinha aqui em cima, né, que a gente fala os flancos. É importante também fazer a prega, pois essa medicação ela tem que ficar depositada na gordura. Então, se não fizer a prega, corre o risco do medicamento atingir o músculo, né? Então, é bem importante a prega. Posição da agulha. Uma coisa aqui. Assim. Posição da agulha. Utilizar um ângulo de 90 graus ou 45, dependendo do tamanho da agulha e da espessura do tecido subcutâneo. Então, ângulo de 90 graus é quando a pessoa tem uma camada de gordura bem espessa. Pode se aplicar no ângulo de 90 graus, que você não vai ter o risco de atingir o tecido muscular. E 45 é quando a pessoa já tem pouca gordura, né? Uma pequena camada de tecido subcutâneo. Então, você faz com a agulha um pouco mais deitada, né? Para não atingir a musculatura. A dimensão da agulha também vai variar de acordo com o paciente, né? Normalmente é 13 por 4,5 ou 20 por 6. Os tipos de seringa: seringa de 2 ml, 3 ml, graduada em centímetros cúbicos. Para insulina, usa-se seringas especiais de 1 ml. Então, em 1 ml de insulina, se tem 100 unidades internacionais. A insulina ela é graduada em unidades internacionais. Então, você sabe que em 1 ml corresponde a 100 unidades internacionais. Assistência de enfermagem na administração de medicamentos por via subcutânea. Então, você vai preparar a bandeja com os materiais, com medicamento prescrito, a seringa, agulha de aspiração e agulha de aplicação, recipiente com bolas de algodão umedecido com álcool, luvas de procedimento se for necessário, lavar as mãos, preparar o medicamento observando os princípios da asepsia, sempre seguindo os princípios de asepsia para não contaminar o medicamento, contaminar o material, não contaminar o bico da agulha, não contaminar o bico da seringa, explicar para o paciente o procedimento, escolher o local de aplicação. Então, você vai observar o paciente, vai escolher qual o melhor local de aplicação, vai posicionar o paciente expondo somente a área de aplicação. Faça antisepsia da pele com algodão álcool 70. Utilize movimentos únicos em um só sentido. Então, você vai fazer a antisepsia em um só sentido o movimento e vai girar o algodão. Por exemplo, você está com o algodão na mão, você passa de um lado, daí você gira, porque aquele lado tecnicamente já está contaminado, né? Então, você vai passar outro lado que está limpo. Segura em torno do local de aplicação, então vai fazer a prega, né, com o indicador e o polegar da mão esquerda, fazendo a prega cutânea. Vai introduzir a agulha no ângulo 90 graus ou 45, a qual você achar que é necessário, dependendo do calibre da agulha e do tecido subcutâneo do paciente.
Solte a prega e tracione o êmbolo. Então, você vai soltar a prega e vai puxar o êmbolo, né? Vai aspirar para ver se atingiu algum vaso sanguíneo. Caso haja um retorno de sangue na agulha, você tira a agulha e despreza no pérfuro cortante e tem que preparar uma outra medicação. Essa medicação já não vai ser mais utilizada. Então, se vai, aplica, introduz a agulha no paciente, vai aspirar. Se vier sangue, você retira imediatamente a agulha e despreza. Vai ter que preparar uma outra medicação e escolher um outro local para realizar a aplicação. Se não houver sangue, introduza o medicamento lentamente. Coloque o algodão sobre a pele, acima da agulha, firme a região e após os 5 segundos você retira a agulha. Faça uma ligeira compressão no local. Despreze a seringa com a agulha no pérfuro cortante. Então, você vai, se não teve retorno de sangue, você vai introduzir a medicação lentamente. Assim que terminou, coloca o algodão em cima da agulha e tira lentamente. Não faz uma compressão muito forte, faz uma ligeira compressão rápida, porque a medicação subcutânea ela é uma absorção lenta, então já é própria dessa via ser uma absorção lenta, então não é necessário que faça uma compressão, pois esse medicamento vai ser absorvido lentamente. Então, terminou, despreza a agulha no pérfuro cortante, mantém o ambiente em ordem, lava as mãos, confere o horário e faz a secagem da medicação no prontuário do paciente. Assistência de enfermagem na aplicação por via subcutânea. Então, aqui tem algumas observações da administração de medicamentos por via subcutânea. Não deve ser feita massagem após a administração de certas drogas, como a insulina, para não acelerar a absorção. Então, a via subcutânea ela é uma via de absorção lenta. Então, quando você faz a massagem, você acelera a absorção, e não é essa a função dessa via. Faça rodízios nas áreas de aplicação repetidas, como no caso insulina. Normalmente o paciente tem que tomar todo dia, então se faz um rodízio para evitar a lipodistrofia, né, que é a atrofia do tecido subcutâneo, é a atrofia do tecido gorduroso. Ele forma umas bolas, assim, uns nódulos duros. Então, para evitar isso, a gente faz um rodízio. Cada dia escolhe uma área diferente para aplicação. Possíveis complicações: lesões de nervos, que não se deve acontecer, né? Pois é uma aplicação no tecido gorduroso. Embolia provocado por lesão de vasos sanguíneos. Ulceração ou necrose tecidual por administrar medicamentos contraindicados por essa via e formação de nódulos em decorrência de aplicação no mesmo local. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou estar à disposição para qualquer dúvida. Boa noite, boa aula.